Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá futuros advogados e futuras advogadas, tudo bem? Mais uma vez, professor Guilherme Rittel na área e vamos aqui para a última etapa da nossa correção, agora a correção de direito processual penal aí do 31º exame de ordem. Aproveite essas correções, tá? Quem gosta de estudar a matéria, vá anotando porque eu vou dando as dicas dos artigos, das súmulas e você vai aprendendo junto, né? Vale lembrar que as provas elas costumam repetir muito, eu vou inclusive destacar aqui, tivemos questões sim repetidas dentro da matéria de processo penal, nem sempre a questão ela é integralmente repetida, às vezes metade dela já caiu e agora tem um plus, mas claro que isso vai te ajudando, né? Enfim, processo penal seguiu a mesma tendência de direito penal, tá? 6 questões, é o que acontece nas outras provas também, né? Então não tem mudado. E a forma de cobrança também não está sendo alterado, tá, gente? São questões que cobram lei, muitas das vezes, mas também cobra doutrina e entendimento jurisprudencial, súmula, enfim. Isso aconteceu com o penal, caiu a súmula 17 do STJ, e vai acontecer também com o processo penal, como vocês verão daqui a pouco, vou mencionar para vocês, tá? Eu acabei acho que não falando em direito penal, mas eu vou comentar agora, porque eu sei que muita gente vê o vídeo, na verdade, buscando questões passíveis de anulação. E vou dizer para vocês, não acredito que vá ter anulação. Eu sempre costumo fazer a prova sem olhar o gabarito da FGV, até porque quando eu vejo que há divergência, daí a gente vai ver o porquê, né? Às vezes pode ser que eu erre, mas pode ser também que a banca tenha errado e a gente aponta. Mas dessa não teve divergência nenhuma, exatamente o mesmo gabarito que eu apontei, foi o gabarito oficial posteriormente que eu vi. E realmente, olhando as questões, tinha uma outra questão com pegadinha, mas que, né, não, dadas as respostas que foram consideradas, não tem como anular. Então, sinceramente, eu acredito que não. Logicamente, eu não sou dono da verdade. Então, se você encontrar alguma questão que você acredite que dá para recorrer, você pode até marcar aí no vídeo embaixo, manda um comentário se quiser, a gente tenta ajudar. A gente está aqui para ajudar. Então, se precisar, de repente, de algum fundamento depois, mas a princípio eu não vejo nada, tá, gente? Então, também tem que ser, né, franco, claro, sincero com todos vocês. Bom, eu estou aqui com a prova tipo 1, a prova branca. É essa prova que eu vou resolver, tá, gente? Então, você fez a prova tipo 2, 3, 4, é só entrar no site da FGV lá, FGV OAB, você já vai ver, tem todas as provas, você pode acompanhar. Bom, então essa prova aqui eu começo pela questão 64, foi a primeira questão de processo penal, tá? Era a questão que falava do Tribunal do Júri, do Ricardo, enfim. E eu vou tentar resumir ao máximo, né, para tentar economizar um pouco do nosso tempo aqui. Era uma questão que falava do rapaz que foi a júri e assim, antes da sessão do julgamento, o advogado juntou, e aí vem o grande ponto, intempestivamente alguns documentos. Tá? Ele juntou lá uma certidão de antecedentes da vítima e tal, mas realmente fora do prazo. Só que você não era advogado da outra parte, você era o advogado dele. Tá? E aí vem o ponto, que é o seguinte, durante o júri, essas provas foram valoradas. E o que aconteceu? O rapaz foi absolvido. O Ministério Público não se conformou. O Ministério Público recorre. Só que o Ministério Público recorre alegando que a decisão foi contrária à prova dos autos. O MP não pediu a nulidade, gente. Ele não pediu a nulidade. E aí eu pergunto, pode o tribunal de ofício reconhecer uma nulidade em prejuízo do réu sem que ela tenha sido pleiteada? Ou seja, de ofício? Não, não pode. Tá? Tem súmula? Tem. Uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal, súmula 160. Por isso, a resposta dessa questão era a letra C. Não poderia o tribunal anular o julgamento com base em nulidade não arguida, mas tão só reconhecer, se fosse o caso, que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, que foi só isso que o MP acabou pedindo. Então, essa é a resposta, anote aí, súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. Continuando, mais uma questão aqui. Uma questão que tratava de uma situação de apropriação indébita, Mariana foi a vítima e Paloma foi a autora. A questão dizia que o Ministério Público ele acabou apresentando a denúncia, né, contra a Paloma, ele apresentou denúncia contra a Paloma, e na denúncia ele quantificou qual foi o prejuízo que a Mariana sofreu e fez o pedido lá de fixação de valor mínimo para reparação dos danos. Então assim, você vai notar que algumas respostas elas primeiro questionavam isso. Gente, tá certinho, o Ministério Público agiu de forma irretocável aqui. Tem entendimento do STJ já consolidado de que realmente, para que o juiz possa, ao final do processo,
caso ele condene alguém, para que ele possa fixar o valor mínimo para reparação dos danos, é obrigatório que tenha sido pedido na inicial, que seria denúncia ou queixa-crime. Então aqui foi procedido dessa forma. Tá? A vítima tem que se habilitar a alguma coisa? Não precisa, tranquilo. Só que aí vem a segunda parte da questão. Porque diz que o processo estava concluído para julgamento e agora a vítima procura um advogado porque está preocupada. Ela não quer ver a Paloma absolvida. E aí as perguntas elas passam a partir desse momento. Será que teria como você, advogando pela vítima, num crime de ação penal pública incondicionada, você recorrer? Como é que ficaria? E aí vem um ponto que muitos podem ficar com raiva, mas, gente, tem que estudar, tem que ver provas anteriores. O que eu vou falar agora, claro, vale mais para a galera aí do penal. Você que vai fazer penal na segunda fase, ou que gosta de penal, então, claro, né, para você era praticamente obrigatório isso daqui que eu vou falar agora. Já caiu uma questão que cobrava exatamente a mesma ideia em segunda fase, foi uma das peças. A única vez que caiu na prova da OAB, uma apelação, que você tinha que apresentar como assistente de acusação, inclusive requerendo a sua habilitação como tal. Tá? Então assim, eu quero dizer porque veja que a prova ela acaba voltando a alguns temas, claro que com outra roupagem, enfim. Claro que você vai fazer tributário, civil, constitucional, trabalhista, né? Você não vai ficar resolvendo a prova de segunda fase de penal, não tem porquê mesmo. Mas enfim, então para quem vai fazer, sempre fica atento a isso. Até essa questão da apelação, no curso de segunda fase, trabalho bastante, porque eu tenho que trabalhar com todas as modalidades de apelação, com todos os prazos, a gente fala bastante disso. Então assim, em síntese, para resumir a história, quando, ainda que seja ação penal pública incondicionada, o Ministério Público permanece inerte, a vítima pode se habilitar sim como assistente de acusação e ela mesma apelar. Inclusive o prazo é mais longo, ela tem 15 dias, tá? 15 dias para fazer isso. Aonde que está isso? Artigo 598 do Código de Processo Penal. Tá? 598. E, portanto, a resposta correta era a letra B de bola. Poderá ser apresentado recurso de apelação diante de eventual sentença absolutória e omissão do MP, isso é obrigatório, por parte de Mariana, por meio de seu patrono, ainda que não esteja, no momento da sentença, habilitada como assistente de acusação. Digo de novo, anote aí, artigo 598 do Código de Processo Penal. Isso já caiu antes, em segunda fase, cai agora em primeira, tá, gente? Não foi novidade. Vamos lá, questão 66. Essa questão aqui, deixa eu ver, essa questão foi boa, mas assim, difícil de responder sem código, e aí eu sei da dificuldade que vocês devem ter, eu também teria a mesma dificuldade, não tenho dúvida, tá, gente? É que assim, ó, foi a segunda questão da prova que cobrou a lei do crime organizado, tá? Foram duas questões, uma dentro de direito penal, agora uma dentro de processo penal. E a lei do crime organizado, ela traz vários mecanismos novos, ou não tão novos assim, de produção de prova. Ela trouxe lá a colaboração premiada, que ficou mega, ultra conhecida com a Operação Lava Jato. Ela traz a infiltração de agentes, ela traz a ação controlada. E o que eles cobraram aqui foi a ação controlada, tá? E aonde que está o ponto, assim, que é o ponto central para resolver essa questão? A discussão é, como é que funciona? Tem que comunicar ao juiz ou tem que esperar o deferimento do juiz para proceder a esse mecanismo de produção de prova? Porque olha o ponto, se fosse uma infiltração de agentes, a lei diz que tem que depender de prévia autorização do juiz. Quando for ação controlada, é dito tão somente que o juiz deverá ser previamente comunicado, que foi o que aconteceu. Em síntese, essa questão tratava de uma investigação contra uma organização criminosa que praticava contrabando de arma. Tiveram informação que o sujeito ia receber um armamento e encaminharia para outro. Então eles comunicaram ao juiz. Opa, fechou, o cara permite. E aí na hora eles decidiram não prender em flagrante. O que eles fizeram? Ele estava em flagrante. Eles acompanharam, quando ele foi vender a arma ou entregar para outro, opa, aí tascaram a prisão. E aí pergunta, e daí? Essa prisão é legal, ilegal? Gente, essa prisão é legal. Tá? Esse é a chamada ação controlada. A prova eles não colocaram esse termo, eles colocaram flagrante retardado. Dá tudo na mesma. Se tem chamada ação controlada de flagrante retardado, flagrante postergado, flagrante diferido, eu trato disso no curso, como tantas outras questões aqui, né? No curso eu falo expressamente sobre isso. Na aula que tem sobre prisão em flagrante, eu trato do flagrante e uso todos os termos. Flagrante controlado, postergado, diferido, ação controlada, né? É exatamente esse. Você espera o momento mais adequado para efetuar a prisão em flagrante. Portanto, a resposta era a letra C, né? Legal, flagrante legal. Por quê? Porque trata-se de flagrante retardado. A única que se encontra isso na lei, né? Você que quer estudar mais.
Artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013. Então eu repito, se fosse ação controlada, tinha que esperar deferimento do juiz. O flagrante retardado, não. Basta comunicar e foi feito isso, foi feita a comunicação. Vamos lá, gente. Continuando, temos uma questão agora, tá, de processo penal, que ela cobrou dois aspectos interessantes. Isso que eu tenho mencionado também. A prova do OAB não está mudando o aspecto de cobrança, enfim, mas ela tem deixado mais densas as questões. Isso é verdade, tá, gente? Sempre foi problematizado, mas eles têm colocado esses dois assuntos dentro de uma mesma questão, que foi o que aconteceu aqui. Vou começar pelo assunto mais simples dessa questão. Era uma audiência de instrução e julgamento, teve uma coisa que aconteceu antes, mas eu vou falar que aconteceu depois, tá? No interrogatório do nosso cliente aqui, ele foi retirado da sala quando... perdão, vamos explicar melhor. Era mais de um réu, tá? Então, quando um foi ser ouvido, tirou-se o outro da sala e vice-versa. Então, um não acompanhou o depoimento do outro. Porém, o advogado dele ficou na sala. Tá? Os advogados acompanham tudo. E aí perguntava se você podia ou não querer discutir essa retirada da sala no interrogatório. E a resposta é não. Tá? O interrogatório é isso mesmo. Quando há mais de um réu, os interrogatórios são feitos em separado. É o artigo 191 do Código de Processo Penal. Então aqui não tem que discutir. Por outro lado, agora vem o ponto de discussão, foi arrolado como testemunha de acusação a esposa de um dos réus. Tá? E ela não quis falar em juízo e falaram, tem que falar, porque é imprescindível lá que ela fosse ouvida. Só que o próprio enunciado disse que teria como obter aquela prova por meio de outras testemunhas. Eu vou até dizer, gente, tudo está no enunciado, tá? O enunciado é ele que mata a questão. Ele dizia assim, ó, vou começar antes, né? Ter sido arrolado como testemunha de acusação, Rosa, esposa de Tiago, compareceu, demonstrou que não tinha interesse em prestar declarações. Tá? E aí prossegue. O Ministério Público insistiu na sua oitiva, só um minutinho, fechar aqui, agora sim, começou a tocar o telefone exatamente agora. O Ministério Público insistiu na sua oitiva, mesmo com outras testemunhas tendo conhecimento sobre os fatos. Aqui eles mataram a questão. Sabe por quê? Porque quando eu não tenho outras testemunhas, quando é impossível produzir a prova, aí sim eu poderia fazer com que cônjuge, ascendente, enfim, prestasse o seu depoimento. Mas o artigo 206, é isso que você tem que anotar, ele permite que essas pessoas se recusem quando é possível obter a prova de outros modos. Então ela poderia ter sido forçada a falar? Jamais. A resposta correta dessa questão, portanto, era a letra C. Olha só, com base nas previsões do CPP, considerando apenas as informações narradas, Tiago não teria direito de anular a instrução probatória com base na sua ausência no interrogatório detalhes, mas poderia questionar a oitiva de Rosa como testemunha, já que ela poderia se recusar a prestar declarações. Fechou, tá? Vamos lá, gente, nossa penúltima questão. A penúltima questão é muito mais de direito constitucional do que processual, ou melhor, é das duas, né? A penúltima questão era aquela que falava do senador, que foi crime de concussão no exercício do mandato após a diplomação. Tá? E assim, o resumo da ópera se questiona se para que tivesse inquérito, para que tivesse ação penal, teria que ter autorização do Senado ou não. E a resposta é simples, não precisa. Para oferecimento de denúncia, recebimento, não precisa. O que tem que acontecer é, depois do recebimento, o Supremo ele comunica a respectiva Casa Legislativa, a qual ela sim daí pode sustar o andamento da ação. A resposta correta era a letra D, que dizia assim: a denúncia poderá ser oferecida e recebida independentemente de autorização parlamentar, mas deverá ser dada ciência à Casa Legislativa respectiva, que poderá, seguidas as exigências, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Isso daqui é direito constitucional, tá, gente? Artigo 53, parágrafo 3º da Constituição. Se você ler, você vai ver que não tem nem muito o que discutir aqui, né? Sem tirar nem pôr, aqui cobraram letra de lei, tá? Aqui foi cobrado letra de lei. E por fim, a última questão é uma questão de entendimento jurisprudencial, tá? Só que eu não tenho como falar aqui que daria para... Embora tenha uma certa divergência, eu sou um dos que sempre digo, inclusive na minha prática profissional, que o que eles colocaram é possível de fazer também. Então eu não vou dizer que é de anular. É que é uma questão que falava assim, ó, essa eu vou ler. Caio foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Ocorre que, apesar da capitulação delitiva, a denúncia apresentava-se confusa na narrativa dos fatos, inclusive não ser indicada qual seria a idade da vítima.
Logo, após a citação, Caio procurou seu advogado para esclarecimentos, destacando a dificuldade na compreensão dos fatos imputados. O advogado de Caio, constatando que a denúncia estava inepta, deve esclarecer ao cliente que, sob o ponto de vista técnico, com esse fundamento poderia buscar. Aqui vem um ponto, ó. O advogado de Caio, né, constatando que a denúncia estava inepta, deve esclarecer ao cliente. Gente, logo após a citação, Caio procurou o advogado. Aonde eu quero chegar é que pelo procedimento comum ordinário, que é o procedimento a ser utilizado quando se trata de crime de estupro do vulnerável, se houve a citação é porque o juiz já recebeu a denúncia. Aí você vai perceber onde eu quero chegar. Se houve a citação, o juiz já recebeu a denúncia. Teria como de novo analisar esse recebimento e pedir a rejeição dele? A lei não fala. Alguns autores entendem que não pode rejeitar posteriormente, mas o STJ, o STF, tem admitido a chamada rejeição tardia. Ou seja, a denúncia era inepta. Deveria o juiz lá atrás já ter rejeitado a denúncia. Não o fez. Pode a defesa pedir uma rejeição tardia? Pode. Bom, até, gente, eu estou resolvendo a questão aqui e acabou me vindo uma ideia. Quer saber de uma coisa? Eu acho que dá para recorrer. Porque se você procurar, você vai encontrar autores que dizem que não cabe rejeição tardia. É que assim, aí depende de como que a FGV vai se posicionar. Olha só que interessante, porque essa questão não fala definitivamente, ela não fala assim de acordo com o entendimento jurisprudencial. Olha só, hein, tá, gente? Questão 69, prova tipo 1 branca. Eu tô falando isso no final do vídeo, muita gente deve ter visto o começo, deve ter pulado fora. Até vou pedir para deixarem ali um recado, né, para vocês lerem. Mas dá para discutir por meio de doutrina. Assim, é que não é o que eu acredito. Eu entendo que pode rejeitar em qualquer momento, a jurisprudência já tem admitido também, enfim. Mas, né, para você que fez a prova, se você errou essa questão, dá para recorrer. Porque a resposta que a banca deu como correta, que particularmente eu também acho que é a letra A. Você poderia buscar a rejeição da denúncia. Veja, já tinha sido recebida, mas você busca a rejeição tardia. Podendo o MP apresentar recurso em sentido estrito em caso de acolhimento do pedido pelo magistrado ou oferecer posteriormente nova denúncia. Então assim, vamos de forma mais simples. Da rejeição da denúncia cabe recurso em sentido estrito, tá certo. Porém, pode o MP oferecer nova denúncia depois? Pode, porque é meramente pela inépcia. Não faz coisa julgada material, tá, gente? Então o Ministério Público pode consertar, digamos, a denúncia, ele apresenta ela de forma adequada e apresenta uma nova denúncia. Não há problema nenhum. Agora então, para finalizar, eu daria essa dica, tá? Até me desculpem, professor, o que é isso? Gente, a gente vai resolvendo aqui e aí vai tendo ideia. Essa questão, com doutrina, você consegue recorrer. Tá? Com doutrina você consegue recorrer. Alguns autores vão dizer que não poderia o juiz rejeitar tardiamente a denúncia. Isso eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar em doutrina. Né? Alguns autores realmente não admitem, dizem que já teria ocorrido a preclusão do ato. Tá? Procurem isso, que de repente, vai que numa dessa, a banca ela aceita. Ainda mais, argumento o seguinte, o enunciado não disse que seria de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante dos tribunais superiores, então eles deixaram aberto. E se deixou aberto, não era para ter resposta a uma questão como essa. Fechou? Tá? Então, né, sei que muitos esperavam uma questão aí com possibilidade de recurso, aí você tem uma. Gente, é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. Espero que esse finalzinho em especial tenha alimentado uma chama de esperança em alguns de vocês, que para mim também eu acho que alimentou. Acho que alguns vão conseguir, tá? Se Deus quiser, vai dar certo. Você que precisa de uma questão, vai que é essa aqui que vai dar certo. Então é isso, tá, gente? Continuem estudando. Bora pensar em segunda fase agora. Quem ficou aí com 39, 38, gente, continua estudando, hein? Estuda para a segunda fase, porque tem aí a possibilidade, às vezes anula uma, anula duas, enfim, então estuda para a segunda fase. Não deu certo? Continue estudando, volta para a primeira, mas não pare agora, tá? Porque se der certo a anulação, o tempo é menor para a segunda para você se preparar. Então comece a desejar, tá? Você que está com 38, 39, mantenha esperança. Nada é impossível. Tá joia? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Bons estudos, tá? Espero todos que vão fazer penal na nossa segunda fase, né? Tá bem legal, bem divididas as aulas lá com todos os temas que vocês precisam realmente conhecer. Valeu? Gente, obrigado e até uma próxima.